E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução do PET 4 do primeiro ano, referente à semana 2 de Física. Então vamos lá. Questão 1 da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu me formei, professor de Física. Então vamos lá. Um asteroide aproxima-se perigosamente da Terra, ameaçando destruí-la. Sua massa é de 10 toneladas e sua velocidade de aproximação em relação à Terra é de 98 km por hora. Super-Homem é então convocado para salvar o planeta. Então está aí o Super-Homem tentando impedir que o asteroide bata na Terra, colida com a Terra. Então, sendo a sua massa, do Super-Homem, de 90 kg, qual a velocidade em relação à Terra com que ele deve atingir frontalmente o asteroide para que os dois fiquem parados em relação à Terra após a colisão? Despreze a atração gravitacional da Terra. Muito bem, então, como a primeira coisa que a gente tem que fazer, colher os dados do problema. Então, a gente sabe que a massa do asteroide é de 10 toneladas, ou seja, 10.000 kg. A massa do super-homem, 90 kg. A velocidade do asteroide, 98 km por hora. E a gente quer saber qual é a velocidade do super-homem. Então, a gente sabe o quê? Que pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, quem que é a minha quantidade de movimento antes? Então, eu tenho no meu sistema o asteroide mais o super-homem antes da colisão. Depois eu tenho o asteroide e super-homem depois da colisão. Então, a massa do asteroide vezes a velocidade do asteroide mais a massa do super-homem vezes a velocidade do super-homem antes deles colidirem vai ser igual a massa do asteroide vezes a velocidade do asteroide depois da colisão mais a massa do super-homem vezes a velocidade do super-homem depois da colisão. Então, vou substituir aí. A massa do asteroide, 10.000 kg, velocidade do asteroide, 98 km por hora, mais a massa do super-homem, 90 kg, vezes a velocidade do super-homem que eu quero saber. É igual, depois da colisão, a massa do asteroide é a mesma, 10.000 kg, porém, após a colisão, a velocidade é nula. Então, a velocidade dele vai ser zero. A mesma coisa que o super-homem, a massa dele 90 e a velocidade dele após a colisão vai ser zero também. Então, multiplicando aí, 10.000 vezes 98, 980.000, mais 90 vezes a velocidade do super-homem. E o meu lado direito vai dar zero. 10.000 vezes 0, 0. 90 vezes 0, 0. Então, 980.000 mais 90 vezes a velocidade do super-homem é igual a zero. 980.000 está positivo, passa para lá, negativo. Então, 90 velocidade do super-homem igual a menos 980.000. Então, a velocidade do super-homem vai ser menos 980.000 por 90. Então, a velocidade do super-homem vai ser aí 10.888 km por hora. Novamente, por que apareceu esse sinal negativo aí? Esse sinal negativo aparece porque a velocidade do super-homem tem que ter a mesma direção que a velocidade do asteroide, porém em sentido oposto. E esse cálculo aí nos dá aí a alternativa E. Então, a resposta da questão 1, daí a alternativa E. Questão 2. Um pescador está em um barco em repouso em um lago de águas tranquilas. A massa do pescador é de 70 kg. A massa do barco e demais equipamentos nele contidos é de 180 kg. Então, letra A. Suponha que o pescador esteja em pé e dê um passo para a proa, que é a dianteira do barco. O que acontece com o barco? Justifique. Aí a gente desconsidera possíveis movimentos oscilatórios e o atrito viscoso entre o barco e a água. Então, se der um passo para frente, o que vai acontecer? Como a gente sabe aí, pela terceira lei de Newton, ou princípio fundamental da ação e reação, o barco irá para trás. Então, a gente sabe que quando a gente anda para frente, a gente empurra o chão para trás. Então, se eu estou andando para frente, eu estou empurrando o barco para trás. Então, a resposta aí, pela terceira lei de Newton, o barco irá se mover para trás. Na letra B, em um determinado instante, com o barco em repouso em relação à água, o pescador resolve deslocar seu barco para frente com uma única remada. Suponha que o módulo da força média exercida pelos remos sobre a água para trás seja de 250 newtons e o intervalo de tempo em que os remos interagem com a água seja de 2 segundos, admitindo desprezível atrito entre o barco e a água, qual a velocidade do barco em relação à água ao final desses 2 segundos? Então, agora ele quer mover o barco com uma remada só. Então, qual que vai ser a velocidade final? Olha aí, novamente, colhendo os dados, a força que ele vai aplicar, 250 newtons.
O intervalo de tempo, 2 segundos. A massa do pescador, 70 kg. E a massa do barco em total, 180 kg. Muito bem. Eu sei o que? Pelo princípio, pelo teorema do impulso, né? Que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso igual à variação da quantidade de movimento. Quem que é meu impulso? Força vezes intervalo de tempo. E minha variação da quantidade de movimento, massa vezes variação da velocidade. Vou substituir a força que está sendo aplicada, 250 newtons. Intervalo de tempo, 2 segundos, que é igual a massa. Aí vai ser a massa do barco mais a massa do pescador. A massa do pescador, 70 kg, e a do barco, 180 kg, vezes a velocidade que o barco atinge. 250 vezes 2, 500, que é igual 70 mais 180, 250 vezes V. 250 multiplicando, passa dividindo. Então, meu V vai ser 500 dividido por 250, que vai me dar 2 metros por segundo. Então, a velocidade final atingida pelo barco vai ser de 2 metros por segundo. Muito bem, questão 3. Um garoto brinca com seu barquinho de papel, que tem uma massa igual a 30 gramas e está navegando sobre um pequeno lago. Em certo instante, ele coloca sobre o barquinho, sem tocá-lo, uma bolinha de isopor e percebe que o barquinho passa a andar com metade de sua velocidade inicial. Seu irmão mais velho, que observa a brincadeira, resolve estimar a massa da bolinha de isopor com base na variação da velocidade do barquinho. Desprezando efeitos relativos ao empuxo, ele conclui que a massa da bolinha é de 15 gramas, 20 gramas, 60 gramas, 30 gramas ou 25 gramas. Então, vamos lá. De novo, para resolver, vamos colher os dados do problema. Então, eu sempre aconselho a você que, ao resolver o problema de física, você lê ele uma vez, você lê ele novamente, e na terceira vez que você for ler, você vai colhendo aí os dados que ele nos deu. Então, ele deu que a massa da bolinha é de 30 gramas, a velocidade dela eu vou chamar de V, ela tem uma velocidade V, a massa do barco é 30 gramas, a massa da bolinha eu não sei, e a velocidade final, que eu chamei de V', é essa velocidade inicial que tinha V, dividida por 2, ou seja, a metade. Então, eu sei, pela conservação da quantidade de movimento, que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A minha quantidade de movimento antes, eu só tinha o barquinho, então vai ser a massa do barquinho vezes a velocidade do barquinho. Depois, o menino colocou uma bolinha de isopor lá dentro. Então, eu vou ter a massa do barquinho mais a massa dessa bolinha vezes a velocidade final do barquinho, que eu chamei de V'. Então, o que nós vamos ter? A massa do barquinho, 30 gramas, vezes a velocidade do barquinho, é igual a massa do barquinho 30 mais a massa da bolinha, que eu quero saber, vezes a velocidade final do barquinho, que é V sobre 2. Então, cortando velocidade da esquerda com velocidade da direita, vai ficar 30 mais a massa do barquinho é igual a 30 vezes o 2. Você vai dividindo, foi para lá multiplicando. Então, 30 mais a massa do barquinho é igual a 30 vezes 2, 60. O 30 está somando, passa para lá subtraindo. Então, a massa do barquinho vai ser 60 menos 30. 60 menos 30, 30 gramas, que me dá aí a alternativa D. Então, a resposta correta da questão 3 é a alternativa D. A massa do barquinho é de 30 gramas. Por último, aí da Universidade Estadual de Campinas, imagine a seguinte situação. Um cachorro corre e pula para dentro de um pequeno trenó, até então parado, caindo nos braços de sua dona. Em consequência, o trenó começa a se movimentar. Então, vamos considerar os seguintes dados. A massa do cachorro é de 10 kg, a massa do conjunto trenó mais a moça é de 90 kg, e a velocidade horizontal do cachorro imediatamente antes de ser seguro por sua dona é de 18 km por hora. Então, desprezando seu atrito entre o trenó e o gelo, determina a velocidade horizontal do sistema trenó mais moça mais cachorro, imediatamente após o cachorro ter caído nos braços de sua dona. Então, vamos lá. Colhendo aí os dados do problema, a massa do cachorro, 10 kg. A massa do trenó mais a moça, 90 kg. Velocidade inicial do cachorro, 18 km por hora. E a velocidade final do trenó, da moça e do cachorro é o que eu quero saber. De novo aí, aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Então, antes, o que eu tenho? A massa do cachorro vezes a velocidade do cachorro, mais a massa do trenó e da moça, vezes a velocidade do trenó e da moça. Depois disso, o que acontece? Com a minha quantidade de movimento depois, o cachorro pula para dentro do trenó. Então, eu vou ter o cachorro
mais a massa do trenó com a moça, vezes a velocidade final. Substituindo os dados aqui que eu tenho. A massa do cachorro, 10 kg. Velocidade do cachorro, 18 kg. Mais a massa do trenó com a moça, 90. Vezes a velocidade do trenó com a moça é zero, porque eles estão inicialmente parados. Então, isso vai ser igual a massa do cachorro, 10, mais a massa do trenó com a moça, 90. 10 mais 90 vezes a velocidade final. 10 vezes 18, 180. 90 vezes 0, 0, que é igual a 10 mais 90, 100, vezes a velocidade final. Então, trocando aí de lado, 100 vezes a velocidade final é igual a 180. Então, a minha velocidade final vai ser 180 dividido por 100. O 100 está multiplicando, passa dividindo. 180 dividido por 100, 1,8 km por hora. Então, a minha velocidade final vai ser de 1,8 km por hora, ou dividindo por 3,6, meio metro por segundo. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!